Boa noite. Vamos começar o terceiro evento da série Webinar Além da Visão, e ele é promovido pela Universo Visual, e vocês conseguem se conectar. Vocês, na verdade, já estão conectados, mas quem não está conectado consegue se conectar pelo site da Universo Visual na internet. Então, espalhem esse site para todo mundo, universovisual.com.br. Esse é o terceiro evento da série. A ideia é que a gente consiga explorar temas que são relevantes e que se fala muito sobre eles, com diversos pontos de vista, de diversos aspectos. Falamos já um pouco de vida pós, pré e intra-pandemia, medos, e hoje temos um convidado ultra especial, conhecido, próximo colega, familiar, e que tem uma história muito interessante para contar para a gente. Eu vou resumir algumas coisas do Oded. Muitos de nós conhecemos ele de fama e de ter passado por criações que vieram da mão dele, por exemplo, o jogo War. O Oded fundou a Grow, junto com mais 4 colegas em 72. Depois ele fundou o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Depois disso ele foi um dos idealizadores da Abrinq. Aí ele fez o Instituto Etos, então pouca coisa, mas como se não bastasse, ele também fez o Fórum Social, Econômico em 2001. E aí, Oded, eu sei uma coisa que eu não falei para você, que eu sei que você está planejando o ABCD, que são as ações brasileiras de combate à desigualdade. Depois, se você quiser falar um pouco disso também para a gente, seria legal. Mas acho que eu vou deixar você se apresentar e a gente começa a falar um pouquinho desse tema super importante e que, como vários outros apareceram agora de um modo mais vívido, com um contraste muito maior durante a pandemia, que são as desigualdades, principalmente no sistema de saúde, que eu acho que é um dos temas mais palpitantes do momento. Obrigado. Obrigado a você. Posso falar, Paulo? Sim, senhor. Bom, boa tarde, boa noite, né? Você, quem está nos ouvindo, né? Estamos nos vendo. Eu vou tentar contribuir um pouco com a reflexão que vocês estão fazendo, falando de desigualdades, né? E por que falar de desigualdade, né? Porque é um assunto tão importante, né? Ao longo da minha vida, né? Você descreveu um pouco da minha história. Eu procurei me inspirar de pessoas e organizações que deram certo, né? E ao longo da história, né? Muita coisa deu certo, né? Mas a gente parece que não sabe aprender com história, com experiências bem-sucedidas passadas, né? Porque a gente já teve tempo de aprender o que dá certo e o que dá errado, né? Mas, infelizmente, a gente vai repetindo erros, vai repetindo problemas e parece que a gente não consegue aprender com o passado, que é tão rico e tão cheio de ensinamento para nos dar, né? E olhando os países que deram certo, né? Porque tem países que deram certo, né? Olhando os indicadores sociais, econômicos, ambientais de vários países, vou citar, por exemplo, os escandinavos e outros países, a gente sabe que deram países que não são perfeitos, mas que deram certo, né? Que oferecem qualidade de vida para a população muito boa, né? E eu sempre me interessei por essas experiências bem-sucedidas, né? E olhando esses países, e conhecendo, visitando, o que aconteceu, né? Porque, na realidade, por exemplo, os países escandinavos eram os países mais pobres da Europa no começo do século passado. E o que aconteceu, né? Deles darem tão certo, né? É porque eles chegaram a algum consenso muito muito óbvio, né? Que para um país, uma comunidade, uma família, um agrupamento dar certo, o fundamental é ter relações harmoniosas entre as pessoas, né? Qualquer empresa bem-sucedida, qualquer grupo bem-sucedido, qualquer coletivo bem-sucedido, ele é bem-sucedido quando há relações harmoniosas entre as pessoas, né? E o que causa desarmonia é a injustiça. É a sensação que a relação não é justa. A injustiça é o foco da desigualdade e do conflito, né?
Você está num condomínio, você sabe que todo mundo está pagando igual, na hora que você souber que alguém está pagando menos que você, acabou a harmonia. Então, eles tentaram, bom, vamos construir uma sociedade que seja a mais justa possível, com a menor desigualdade possível. E aí eles foram em frente. O que é necessário para isso acontecer? Educação pública de qualidade para todos, um sistema político que representa toda a sociedade, não apenas alguns, né? Porque para ter sensação de injustiça, todos têm que estar incluídos, você não pode discriminar ninguém, né? Mesmo que aqueles que são diferentes de você, aliás, todos são diferentes da gente, né? E incluir aqueles que são diferentes, que pensam diferentemente, mas respeitando e incluindo todos, né? Sistema fiscal e tributário que redistribui a riqueza e assim por diante, né? Não vou nem enumerar, mas construir uma sociedade onde haja menos desigualdade possível. Isso que faz a sociedade dar certo, né? Porque a gente imagina o que podemos fazer para a sociedade, o Brasil dar certo, é ter o mínimo de desigualdade possível. Por isso é tão importante falar desse assunto. E, infelizmente, né, você queria falar alguma coisa, Paulo? Eu queria só te perguntar se a gente não precisa de um pacto social e, antes do pacto social, um convencimento pessoal disso que você está falando. Como é que a gente costura isso? Começa do indivíduo e tenta que isso vire um pacto social, uma costura? Ou como que... Olha, na realidade, o que aconteceu, o que acontece, o que nós precisamos, a gente fala muitas vezes de reformas, né? Reforma política, reforma fiscal e tributária, mas a maior reforma que a gente pode fazer é uma reforma cultural. É pensar e refletir, chegar a um entendimento do que é importante para um país dar certo, né? E, infelizmente, no Brasil estamos muito atrasados. Nós somos um grande país, um país muito rico, mas, infelizmente, nós somos campeões mundiais das desigualdades. Eu falo desigualdade com S no plural. Essa é a nossa situação. Temos desigualdade econômica absurda, né? Hoje mesmo saiu um dado do IBGE, né, que 10% da população tem a renda de 50% dos mais pobres. Os números são aterrorizantes, né? O patrimônio, a desigualdade é maior ainda, uma porção pequena da população tem quase todo o patrimônio brasileiro. Temos desigualdade de gênero entre homens e mulheres, temos igualdade de raça entre brancos e negros, temos desigualdades territoriais, né? Em cada espaço urbano e no país, né? Temos desigualdade de tudo quanto é jeito, né? E isso é o que faz com que o Brasil seja o que é um país dos conflitos, né? Porque a desigualdade é provocadora de conflitos, né? Se mata mais no Brasil, né, de forma violenta, no assassinato, mais que qualquer guerra, né? Temos quase 70 mil assassinatos por ano no Brasil, né? É uma guerra, né? E eu vou dar apenas um exemplo, né, alguns exemplos muito rápidos, porque acho interessante a gente conversar. Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo tem 96 distritos, é dividido em 96 distritos, né? E a gente, na Rede Nossa São Paulo, a gente elabora todo ano um mapa da desigualdade na cidade de São Paulo, que é a diferença dos indicadores entre distritos da cidade. E os indicadores, a diferença pode chegar a milhares de vezes. São indicadores sociais, indicadores de saúde, indicadores econômicos, ambientais. Mas eu vou dar um indicador, talvez, que possa resumir vários desses indicadores, que é a expectativa de vida ao morrer, a idade média ao morrer, né? Na mesma cidade, exatamente na mesma cidade, tem um distrito de Moema, onde a expectativa de vida ao morrer de 81 anos. Na mesma cidade, distante de 27 quilômetros, temos o distrito de Cidade Tiradentes, onde a idade média a morrer é de 57 anos. 24 anos de diferença entre um distrito e outro, né? Em São Paulo, aí falando da pandemia, né?
60% dos leitos da UTI estão concentrados em 3 subprefeituras. São Paulo tem 32 subprefeituras, né? 7 subprefeituras na periferia de São Paulo, onde se concentra 20% da população, tem 0 leitos de UTI, né? Pelo SUS, né, nós temos 10 leitos, né, de UTI para cada 100 mil habitantes, né? Na rede privada, quem tem plano privado de saúde, né, tem 58 leitos por cada 100 mil habitantes, né? Coleta de esgotos, né, 74% da população tem coleta de esgotos, então 26% concentrado na periferia não tem recolhimento de esgotos, né? E assim por diante. A gente pode enumerar vários indicadores que falam de desigualdade. Agora, o que dá para fazer? Primeiro, precisa convencer as pessoas que isso é um grande problema, que o caminho do Brasil ser um país decente, né, civilizado, que oferece qualidade de vida para as pessoas, para a população, passa inevitavelmente e obrigatoriamente pela redução das desigualdades. Essa percepção na população ainda não existe, né? Está muito longe de acontecer, porque a gente vê que, por exemplo, olhando o resultado das últimas eleições, né, o assunto, ou o processo, o último processo eleitoral, o assunto da desigualdade não entrou na agenda. Teve um candidato, né, que foi o Guilherme Boulos, do PSOL, que teve menos de 1% dos votos, que levantou essa questão e que falou de desigualdade. Menos de 1% de votos, né? O resto falava de várias outras coisas, né? Mas sem falar de desigualdade, né? E o Brasil, o resultado das eleições foi a quem promoveu e queria fazer e faz o conflito, né? Nós contra eles, né? Que não vê a sociedade como um todo, né? Que tenta eliminar e combater aqueles que pensam diferentemente, que têm posições diferentes, né? Que é exatamente o caminho oposto a quem deveria promover a integração de todos, a redução das desigualdades, né? E, além de tudo, né, o Brasil, além de ser um país desigual, é um país de muitos pobres. Metade da população é muito pobre, ganha menos de R$ 850 por mês. Isso na oitava economia do mundo, né, o país mais de quinta população mundial. Isso é a burrice econômica, né, porque deixa de construir um mercado interno forte, sem falar da questão ética, falando da questão ideológica, puramente pragmático, né? O Henry Ford, lá no começo do século passado, né, ele já falava: eu vou pagar muito bem meus funcionários, e ele era combatido pelos concorrentes, falava que você está distorcendo o mercado de trabalho, você está pagando muito os seus funcionários. Falando, mas eu preciso ter gente que possa ter dinheiro para comprar meus carros, né? Meus produtos, né? Precisamos ter renda na população para comprar nossos produtos, né? Então, em vez de ter um mercado interno forte, né, com essa população enorme que nós temos, esse potencial patrimônio, nós empobrecemos a população. Concentramos a renda, em vez de distribuir a renda e ter atividade econômica. Então, cada ano, o resultado do PIB é medíocre, é desapontador, mas todo mundo fala: mas no ano que vem vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar, a população é pobre, não tem dinheiro para comprar produtos e ativar a economia, a menos que distribua a renda. Nos momentos que o país conseguiu distribuir um pouco a renda, né, que foi, por exemplo, quando houve o Plano Real, né, ou quando houve política de distribuição de renda, com a Bolsa Família, etc., foi um momento de crescimento econômico mais vigoroso, porque a população tinha mais renda, tinha mais recursos para comprar. Então, a desigualdade, além de matar, além de ser vergonhosa, ela é estúpida, é burra do ponto de vista econômico, né? Mesmo aquelas pessoas que não se importam eticamente com a questão da desigualdade, né? E ela Você, está agora aparecendo com toda a força, né, na pandemia. Ela ficou visível, né? E a pandemia ela vai
ela vai reforçar e aprofundar a desigualdade, porque ela Hum, atinge, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia, aqueles mais vulneráveis, né? Que vão ficar mais pobres, mais fragilizados, mais doentes, né? uhum. Mais com problema de saúde, mais com problemas econômicos. Então, o que tem que se fazer é, primeiro, o que aconteceu nos outros países, que eles perceberam e chegaram ao consenso que combater a desigualdade é fundamental, é o eixo principal da atuação nossa e aposta que na hora que a gente combater a desigualdade, reduzir a desigualdade, o país vai melhorar. É uma questão cultural, é uma questão de ter a mente voltada para esse assunto e percebendo a importância e a necessidade e a centralidade da redução das desigualdades. Ed, a gente ouve muito a história da meritocracia versus equidade versus igualdade, e isso no sistema universitário é bastante polêmico, e agora já ainda bem não tão polêmico, as ações afirmativas, as cotas. Talvez fosse legal se você conseguisse definir um pouquinho essa história de ponto de partida, né? A meritocracia, depois que todo mundo está mais ou menos colocado no mesmo nível, a gente consegue conversar sobre isso. Antes disso, não existe meritocracia. Né? Antes disso, a gente tem, de verdade, diferentes pontos de partida e fazer uma competição, como você muito bem começou a falar, injusta, já começa torto. Né? Você consegue dar uma definida um pouco nesses temas e falar um pouco sobre meritocracia, que é alguma coisa que É, estava mais em voga no governo neoliberal, tentativa de governo liberal, e agora cai por terra com essa pandemia toda. para as pessoas que querem, que colocam argumentos contra essas políticas que forçam a redução das desigualdades, falam da questão da meritocracia. Olha, as pessoas são desiguais porque os méritos são desiguais. Realmente são desiguais. Agora, é fundamental o que aconteceu nos outros países, dar um ponto de partida equilibrado para as pessoas, né? Como é que você... Vou dar um exemplo, né? Quem tem um pouco de dinheiro no Brasil coloca o filho numa escola privada, né? Não porque gosta de pagar, porque é uma escola melhor, eu acredito que seja uma escola melhor. Quem mais pobre, não tem dinheiro, coloca o filho na escola pública, que já era boa, né? Mas é pior, né? A qualidade é pior, a gente sabe disso. Tanto é que quem tem dinheiro coloca na escola privada. Bom, quem vai ter mais chance na vida, né? Aquele que estuda na escola melhor ou aquele que estuda numa escola pior? Então, não é por nada, né? Que os países que perceberam a importância da redução das desigualdades, uma das primeiras atitudes é ter educação pública de qualidade para todos. Praticamente na escola não existe escola privada, porque para que colocar na escola privada se eu tenho que pagar se a escola pública é igualmente tem a mesma qualidade, né? Então é fundamental para as pessoas se desenvolverem e terem oportunidades na vida, de exercer atividades diferentes, mas oferecer um ponto de partida igual, né? No mínimo igual. E aí depois a coisa se desenvolve. Então, o ponto de partida tem que ser igual, para que os méritos possam se desenvolver. E não necessariamente as pessoas têm que escolher o mesmo caminho e tem diferenças. Alguns querem ficar mais ricos, então escolhem um caminho, outros têm a preferência para atividades mais culturais, mais, mais sociais, ou se dedicar a outras atividades mais beneméritas, porque se satisfaz e se completa com isso. Então, e a pessoa, na realidade, procura se ter a oportunidade de ser, não de ser rico ou de ser pobre, mas de ser mais feliz, do que mais realmente tem a ver com ele, com a sua vocação. Então, oferece essa oportunidade de escolha, né? Você pode ter escolhas, né? Porque o ponto de partida é igual e assegurando condições mínimas de vida, oferece às pessoas oportunidades de se completar, de ser feliz com aquele que realmente tem a ver mais com elas, né? Tem escolhas, tem opções, né?
E, É o aliás, que a tudo na gente. vida é questão de escolha, né? Escolher a redução da desigualdade como eixo central do desenvolvimento do país é uma questão de escolha, né? E, aliás, a liberdade de escolha é um dos atributos, um dos dons que a gente tem, e muita pouca gente dá muita importância a isso, né? E nós podemos todo dia pensar no que fazer, no como fazer, quais são as escolhas que a gente tem, e a gente pensa pouco nas escolhas que a gente tem, muitas vezes seguindo trajetórias que são impostas pelas circunstâncias ou tentando corresponder à expectativa de outros, em vez de ver quais são a expectativa interior que a gente tem. As externas, né? E as escolhas vão diminuindo conforme a gente é mais desigual, né? Conforme a gente tem menos poder em sistemas como o nosso, a gente tem muito menos escolha de ir para um canto e para outro. Tem uma iniciativa interessante, eu não sei se você conhece, que é do pessoal da FAO, que é o Fundo FICA, que eles têm reformado apartamentos no centro através de crowdfunding e eles deixam os moradores do entorno continuarem, quer dizer, eles preferem que os moradores do entorno continuem morando nessas habitações por um valor de aluguel social e que me parece bastante interessante e falando isso só porque o papel da sociedade civil organizada, que você é fã e você tem várias instituições onde o governo não é bem-vindo, né? Que você participou. E outros a gente já conversou, o governo é muito bem-vindo e necessário. Na Europa a gente vê várias habitações sociais construídas pelo governo, coabitadas por quem tem mais recurso e quem tem menos recurso, até como um modo de você redistribuir esse recurso de quem tem mais consumindo de quem tem menos na mesma localidade. Nesse cenário de pandemia, isso fica bastante claro, né? O papel do governo e as economias voltando a ser mais ou menos locais. Será que você conseguiria comentar um pouquinho disso, de qual que é, na tua cabeça, esse eventual retorno? Você falou bastante de reaquecer mercado interno, né? Para que nós consigamos retomar alguma coisa de economia produzida localmente, versus as corporações dos monopólios grandes que produzem fora e fazem esse trânsito. Isso está sendo uma discussão grande, né? Você diminuir um pouquinho essas mega corporações e fazer com que as economias fiquem um pouco mais localizadas. Você acha que isso É, diminui desigualdade? todas as atividades que, na realidade, que eu desempenhei na sociedade civil, na organização, na criação de organizações de sociedade civil, eu sempre tive muito claro qual é o papel da sociedade civil, né? Sociedade civil, ela não resolve a escala dos problemas, né? Ela pode produzir ações exemplares, né? Mostrar caminhos, fazer testes, dar visibilidade, pautar a sociedade, mas sempre associado à influência nas políticas públicas. Porque o que tem impacto, tem feito pela escala, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde você quiser, são as políticas públicas. Nem se compara a escala das políticas públicas à escala das ações, por mais meritórias e impactantes que sejam da sociedade civil. Então, o que leva adiante um país são as políticas públicas, né? Por isso é tão importante se interessar pela política, por quem a gente elege, né? E vou dar um exemplo, uma das ações desses países que eu acabei de citar, que são os países mais exemplares, sabendo da importância das políticas públicas, há um esforço enorme de fazer com que a representação política, tanto no cargos executivos como nos cargos legislativos, tenha que corresponder à composição da sociedade. Então, se a sociedade tem no mínimo 50% de mulheres, tem que ter no mínimo 50% das mulheres nas casas do parlamento, nas casas legislativas, no executivo. A presença das mulheres na cena política é grande. Se temos X% de pobres, eles têm que estar representados na esfera política e governamental. Se tem X% de negros e assim por diante, né? Quando você olha a nossa representação política, não tem nada a ver com a composição da sociedade. Então, o resultado disso é reforço estrutural da desigualdade.
os recursos públicos, as políticas públicas são voltados para atender essa população. Se você olha, não é só o Ministério do Bolsonaro, mas o Ministério do Temer, a mesma coisa. Quer dizer, é normal olhar e não falar nada, como se fosse normal não ter nenhuma mulher praticamente, né? Ou não tem praticamente nenhum negro, ou nenhuma pessoa vendo da classe mais populares, mais pobres, né? Então a gente acha esse é o maior perigo e o que mata a sociedade brasileira é achar normal a desigualdade, normalizar a desigualdade, normalizar a, a visibilidade da desigualdade ou a invisibilidade da desigualdade. Achar normal ter um ministério desse jeito, secretaria desse jeito. E não é só Bolsonaro, não. Pensando nos governos estaduais, nos governos municipais, né? Nas câmaras dos vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Porque a desigualdade ela não é produto divino, ela é resultado de políticas públicas. Por exemplo, o nosso sistema tributário fiscal ele drena recursos dos pobres para dar para os ricos. Os pobres pagam 32% da sua renda em tributos, porque o sistema ele tributa os bens de consumo, né? Na hora que você compra uma garrafa de água, na hora que você compra um televisor, compra qualquer produto, você paga impostos. As pessoas são impostos invisíveis. Quem está na camada mais rica da população paga 21% de imposto sobre a sua renda. Você não, por exemplo, você não tributa patrimônios grandes, né? Nem fortunas, nem lucros e dividendos, né? O Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia, que não tributa lucros e dividendos. Então, as políticas públicas no Brasil drenam recursos dos pobres, dá para os ricos e beneficia a população mais rica. A desigualdade não é natural, ela é construída, ela é estrutural. Então, vocês podem acompanhar a discussão agora da reforma fiscal tributária, ou pode pegar os jornais que falam do assunto. Não se fala do sistema fiscal tributário para reduzir as desigualdades, como é nos outros países, né? A maneira de equilibrar a sociedade. Só se fala em simplificação, e não se fala cujo objetivo seria reduzir as desigualdades, fazer com que você possa equilibrar os recursos na sociedade através da reforma do sistema fiscal tributário. Esse é o principal mote, o principal objetivo nesses países que acabei de citar, fazer um sistema fiscal tributário que seja progressivo, né? O nosso penaliza os pobres e beneficia os mais ricos, né? E ele reforça a desigualdade. A gente tem uma coisa que você estava falando da representação e das pessoas não falarem pelas outras, né? Deixar o lugar de fala ser das pessoas mesmo. Em design e em desenvolvimento tecnológico e mesmo social, começando no tecnológico, na hora que a gente tem um monte de produtos que são produtos, e você, engenheiro, sabe bem disso, produtos desenhados sem perguntar para o usuário o que ele acha, em geral, é um produto muito bonito para quem fabricou, mas quem usa tem sempre grandes deficiências e poderia ser usado de algum outro jeito para ser melhor usado. Então, acho que isso que você falou tem uma tangência bem grande com esse design universal, né, a user-centered design, que a gente tem perseguido muito, e isso vale em todas as áreas, não é um mérito só do desenho industrial ou do desenvolvimento tecnológico. Pode falar. Eu só queria acrescentar, só para ver como é que as políticas são decididas e sem pensar nas consequências. Nós estamos no meio da pandemia, tendo que importar máscaras, respiradores da China. O Brasil, que tem um parque industrial enorme, né, enorme, estamos dependentes da China para ter máscaras, para ter respiradores, para ter equipamentos de proteção. E se pensasse, bom, nós precisamos pensar na saúde, no bem-estar da população, especialmente aquela mais necessitada, frequentadora do SUS, nós temos que ter parque industrial que possa nos garantir esses equipamentos. Não é um absurdo o que está acontecendo? A mesma coisa com os remédios. Acho que você pode me confirmar, Paulo. Vários remédios são fabricados em outros lugares, genéricos na Índia. E aí, na hora que a Índia resolver ficar com os remédios ou por algum motivo se apropriar dos remédios, o que nós vamos fazer? O que a população vai fazer? Então, falta, quer dizer, o critério de escolha
da política industrial, né? E da segurança pública da população, né? Que tem que Uhum. estar em jogo. E muitas vezes eu tenho visto pouca gente se manifestando do absurdo que temos que depender da China para equipar nosso sistema de saúde para atender a pandemia. É. É o que passa muito pela cabeça, eu acho que é a ideia do liberalismo e do vamos deixar o mais forte ganhar e competição é muito importante, é muito bom, olhando para países que já estão num patamar de diminuição da desigualdade absurdamente melhor do que a gente. Então, você conversar na Suécia, um produto ser um pouco melhor do que o outro, que é um pouco melhor ganhar, é legal, é interessante, tá bom, a pessoa pode meio que decidir isso. O Estado já fez o papel dele, né? Acho que o papel do Estado, e aí queria também um pouco da tua contribuição como um grande redistribuidor de renda, já foi feito. Na hora que a gente está num lugar onde o papel do Estado ainda não foi feito, a concentração de renda é brutal. Você falar em liberalismo, em meritocracia, em competição eventualmente predatória, e não proteção de fronteiras sociais mesmo, né, da proteção do próprio povo, é alguma coisa que soa muito estranho. E também queria que você comentasse um pouquinho se você não acha, ou qual é o risco, hoje a gente tem esse medo também, né, de existir essa proteção do mercado interno, essa valorização do interno, existir um estranhamento ao estrangeiro, de um nacionalismo exacerbado acontecendo, ou o nacionalismo exacerbado acontecendo está sendo só um fantasma do que está vindo junto com esse nacionalismo. O papel do Estado e nacionalismo. Como é que você vê um pouco isso, para a gente depois mergulhar na saúde mais? Não, o Estado foi uma criação humana exatamente para facilitar e para promover o bem-estar e a convivência entre as pessoas, né? Ele se contrapôs a excessivas medidas vindas do mercado. O mercado, ele é um mercado competitivo, um mercado de capitais, um mercado livre, é competitivo por natureza, mas a competição pode ser predatória, pode ser saudável, né? E o Estado veio regular para que essa competição se traduza no benefício para toda a sociedade, né? Não é para acabar com a iniciativa privada, nem com as empresas, mas como é nos outros países que eu acabei de citar, onde o mercado ele existe, ele prospera. Esses países que eu acabei de falar, por exemplo, os países escandinavos, você pega qualquer classificação social, ambiental, eles estão lá em primeiro. Então, muita gente fala o seguinte: como eles têm muitos impostos, eles cuidam muito do social, devem ser péssimos na economia. Aí você pega o ranking econômico, estão lá em cima. Ranking da Fórum Econômico Mundial, de competitividade econômica, está lá em cima. Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, estão lá em cima. Exatamente porque uma coisa anda junto com a outra. Uma coisa que uma sociedade mais igualitária e mais democrática constrói são relações de confiança entre as pessoas. Eu visitando esses países, uma coisa que me impactou muito é as pessoas falaram: nós confiamos uns nos outros. Os funcionários, os trabalhadores confiam nos empresários. Eles dividem a responsabilidade pelo bem-estar da empresa. Nós confiamos nos políticos. Nós confiamos nos partidos políticos. Nós confiamos no governo, né? Então, porque mesmo que seja o governo diferente da gente, que a gente votou, mas nós confiamos porque existe uma transparência total, porque a transparência é que dá a todos a certeza da justiça. Então, todos os atos são transparentes, a gente sabe quanto ganha cada um, quais são os benefícios, quais são as mordomias, entre aspas, dos políticos, que são mínimos, né? As ações do governo, as ações da sociedade, a gestão da empresa dividida entre trabalhadores e empresários que decidem, tomam decisões conjuntas, então existe uma confiança, não existe greve, né? E as empresas são empresas privadas, são altamente competitivas, né? Então, é outra mentalidade e como na vida da gente, a coisa mais importante
ter a mente sadia e ela que toma as decisões, né? E a coisa mais importante são nossas decisões pessoais. A coisa mais importante para um país é tomar as decisões corretas, né? E ter consciência do que é importante, o que não é importante, quais são as importâncias relativas de cada ação e de cada medida. Como é que a gente faz isso sem ser contra o estrangeiro? Essa é uma Sim. angústia que eu tenho. Bom, então, mas você pode tomar medidas a favor do teu país sem ser contra o estrangeiro. Não é uma dicotomia. Você pode tomar decisões para preservar a sua família sem ser contra teus vizinhos, né? A família dos outros, né? Não é uma ou, né? É sempre né? Os estrangeiros, os outros, os diferentes, são bem-vindos, né? Mas eles não, você não tem que tomar decisões contra eles, né? Não Eu acho é que eu tô, essa é ou é a visão do conflito, né? acho que eu tô Então, contaminado por ela, por exatamente, esse nós contra eles, pelo ódio que está pairando por aí, né? Essa era a minha desconfiança mesmo. Era mais uma exatamente. contaminação do ambiente. Oded, na saúde, a gente tem, claro que retratando a desigualdade do resto do país como um todo, mas uma coisa complicadíssima que é o acesso aos serviços de saúde. Por mais que você Sim, tenha bons médicos, eles estão super mal distribuídos, além do custo ser muito diferente, aí o dinheiro fala aonde você vai ter acesso ou não tem, mas existem existiram várias tentativas mistas de uh, aumentar o ganho financeiro junto com aumentar o acesso, e uma delas é telemedicina. E a telemedicina, durante um tempão, não sei se você acompanhou, foi muito criticada por uma parte da comunidade médica, dizendo que isso ia diminuir muito a qualidade da assistência. Diminuir a ponto de ser inaceitável fazer telemedicina do jeito que estava sendo proposto, e aí toda a resolução da telemedicina voltou para trás. E agora, na pandemia, ela é aprovada uma canetada. E a gente, uma grande parte da população médica, achou ótimo, porque a gente consegue chegar em lugares que antes não chegava, principalmente nesse cenário agora. Como é que a gente equilibra um pouco essa história de qualidade que pode ter a ver com corporativismo, com necessidade social real, com desenvolvimento tecnológico? Eu sei que é pergunta de $1 milhão, mas como é que não, você vê um pouco isso? não, várias vezes na vida eu resolvi dilemas como esse definindo melhor os objetivos, né? Porque você acabou de citar várias coisas que são meios, né? Então, objetivos, vamos oferecer saúde de qualidade para toda a população, né? Como é que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, né? E porque no corporativismo ou nas resistências, os meios acabam virando objetivos, né? E você acaba esquecendo para que você está lá, né? Para servir a população, né? Serviço público, né? Então, a melhor maneira é definir os objetivos e colocar os objetivos como norteador e das decisões e das ações, né? Se é atingir, se nós podemos, se o objetivo é atender todos da melhor qualidade possível, vamos usar as ferramentas possíveis, né? E se a telemedicina ela ajuda, vamos colocar onde seja necessário, né? Se são os recursos, né? Vamos colocar os recursos da melhor forma possível. Então, sempre é melhor definir quais são os objetivos, as metas, e o que não atenta contra os objetivos, descartar. Isso é a melhor forma de combater o corporativismo ou quando os meios acabam virando fim, né? A tua definição é de engenheiro mesmo, né? Bem pragmática, é ótima. É mais É, vou te fácil do dar, que. vou te dar um exemplo, né? Nas organizações que mesmo participei, criei, eu sempre coloquei como meta acabar com a organização, porque
se a organização nasceu para defender os direitos da criança, sei lá, a Fundação Abrinq, ou reduzir a mortalidade infantil, etc, etc, nós temos que andar nessa direção e quando a gente melhorar, quando a gente atingir, cumprimos a nossa missão, vamos acabar. Não é para ser eterno. O que nos une são as metas. Na hora que a gente atingir a meta, ela foi criada para atingir aquilo, ela tem que acabar e fazer outra coisa, ou se concentrar em outros objetivos. Ela não é um fim em si mesmo, porque muitas vezes, isso eu posso te contar, nas organizações, sociedade civil, é formada por idealizadores, por gente muito comprometida, idealista, e aí quando ela começa a dar certo, ela começa a receber honrarias, os tapetes vermelhos se estendem, e aí o risco é ela acabar sendo fim em si mesmo. Então, nas discussões, em vez de pensar, bom, o que nós podemos fazer melhor para atingir nossos objetivos, pouco a pouco, o que nós podemos fazer melhor para reforçar a nossa entidade? Ela acaba sendo o fim em si mesmo. Isso que é a visão corporativa. E aí a gente começa a fazer concessões, começa a desviar o foco das ações. Então, esse é um grande risco, né? É O um poder, super o poder, a busca do poder é o grande risco, né? da permanência, né? A imortalidade. Eu vivo para continuar vivo, né? E aí é um pouco do foco que a gente tem do pintado erradamente funcionalismo público, entre inúmeras aspas. Eu sou funcionário público e os funcionários públicos hoje têm uma visibilidade diferente também pela pandemia, também pela saúde, até do que tinham há 2 meses atrás, mas existe, eu acho que também incrustado na história de qualquer organização, isso de nós vivemos para mantermos a organização, quase que independente do que ela está fazendo. Eu tenho um trabalho, tenho uma meta, né? Eu estou aqui fazendo um serviço, então eu tenho que continuar fazendo esse serviço, mas a tua visão de para acabar é muito parecido com um poema do Fernando Pessoa que diz um pouco disso, né, da finitude, de que é interessante acabar com as coisas para que coisas novas apareçam, porque senão também você continua mantendo as coisas velhas e elas ficam velhas. Tem segredo. Tem um filme do Kurosawa, né, muito rapidamente falando, chamado Viver, é a história de uma repartição pública japonesa após a Segunda Guerra Mundial, onde ninguém fazia nada, era burocracia, as demandas da população nunca andavam, né? A população vinha pedindo hospital, pedindo escola. Aí um desses funcionários, descobriu que tinha câncer, né? E tinha dias contados de vida, né? Ele falou: bom, agora vou ter que fazer alguma coisa, né? E do tempo de vida que me resta. Aí ele começa a dar andamento nas demandas e as coisas começam a acontecer. Ele fica reverenciado pela população e ele acabou morrendo, né? Aí no velório dele, todo mundo elogiando ele, mas um fala para o outro: bom, mas ele também fez as coisas porque sabia que ia morrer, né? Aí o outro falou: e aqui alguém não vai morrer? Então, Excelente. muito bom esse filme. Ele exatamente ilustra isso, né? Que É, é, a gente vai morrer, né? E aproveitar da melhor forma possível esse tempo de vida. é melhor fazer, né? Dá mais prazer fazer do que ficar esperando. Dá muito O, prazer, dá muito prazer. é, eu botei esse pano de fundo aí do SUS, porque a gente tinha discutido um pouquinho antes a organização do sistema de saúde brasileiro, e agora eu acho que é uma hora interessante da gente falar disso, que é um sistema desenhado, aliás, você fala muito de atos, agora está na moda também, antidemocráticos, né? Quando você fala da desigualdade, cita a Constituição no teu artigo, que é antidemocrático, né? A Constituição está dizendo que existe se busca a igualdade. Quando o imposto é desigual, ele é antidemocrático, anticonstitucional. E o SUS, nesse sentido, é uma construção bastante constitucional, igualitária, tende a espalhar a saúde de um modo adequado e com qualidade nos vários locais. E isso, se tivesse relativamente organizado, com recurso suficiente na rede básica, principalmente, a gente conseguiria com certeza ter uma resposta maior do que a gente teve nessa pandemia. Não estava precisando fazer tanto gripário como a gente está fazendo hoje, hospital de campanha, porque a rede básica está montada, né? Isso alguns ex-ministros da saúde têm falado, que se não fosse o desmonte da rede básica, a gente provavelmente era o país mais bem preparado do mundo para uma pandemia. E você estava comentando antes
de como foram os Estados Unidos nessa pandemia, como é que foi a resposta de saúde do país mais rico do mundo e, teoricamente, agora mais desmascarado um pouco, mais forte, né? Só que a força estava num lugar um pouco diferente. A força está na tal da desigualdade, talvez, na riqueza pela riqueza. Como é que você vê isso? Do SUS versus os sistemas menos organizados, menos baseados nessa igualdade, no sentido de que o vírus pega todo mundo e não tem, eu sou mais rico, ele não me pega. Os Estados Unidos é o país mais desigual entre os países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. E a gente vê o resultado, né? E essa ideia de que o privado vai resolver as coisas, que vai ter um interesse público colocado acima de tudo, está mostrando as consequências. Muita gente, eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos e muita gente lá, porque lá não tem o SUS, né? É tudo privado, né? E tem muita gente morrendo em casa, inclusive, porque não tem dinheiro para ir para o hospital, não tem dinheiro para ir no posto de saúde, né? E se você for, você não vai ser tratado porque você não tem dinheiro, você não tem o seguro privado, né? E a gente está vendo o resultado, né, que está acontecendo, né? Quando a gente tem o Estado ausente, né? Aliás, Paulo, quando você tem negócios prósperos na saúde e na educação num país, algo está errado. Esse é um indicador, sabe? Excelente. É um sinal. Se você tem empresas que ganham muito dinheiro, muito prósperas, e na área da saúde ou na educação, algo está errado. Algo está errado. Então, Super interessante. só para pensar nisso. Então, e aí, de novo, né, porque todas as políticas de saúde nos Estados Unidos, né, foram forjadas na base do lobby da seguradora de saúde, né, das empresas privadas de saúde. Só vou dar um outro exemplo que não tem muito a ver com saúde, né? Você sabe que as prisões nos Estados Unidos são privadas, né? E o lobby e a maior população carcerária do mundo, né? Você ganha por preso. Então, o lobby das empresas que cuidam das prisões no Congresso é aumentar as penas. Então, por uma infração, um crime que você paga com, sei lá, com 2 anos, querem aumentar para 4, né? Porque tem outro interesse. Então, no setor privado, eu conheço bastante o setor privado e isso é legítimo, o interesse é o lucro. É o lucro. O presidente, o CEO da empresa que não dá lucro 2 trimestres seguidos é demitido. Isso é legítimo. Essa é a natureza do sistema privado, né? O motor do sistema privado. O Estado cabe fazer com que haja limites, né? As regras de defesa do consumidor, dos trabalhadores, dos setores que são mais ou menos beneficiados, né? Esse é o papel do Estado, não é acabar com o setor privado, mas fazer com que ele atenda no mínimo interesses da sociedade, né? E não seja danoso à sociedade. O que aconteceu nos Estados Unidos que inviabilizaram um sistema público de saúde e o resultado está vendo. 1/3 dos contaminados está nos Estados Unidos, as mortes nos Estados Unidos. Isso no país mais rico do mundo, né? Então, riqueza não quer dizer qualidade de vida, né? E fazendo coro com o que você está dizendo da comercialização da medicina, não é muito diferente a história do lobby para o aumento das penas em relação à quantidade de exames que os médicos pedem e que acabam fazendo com que a inflação médica fique cada vez maior e a indústria que fabrica equipamento médico cada vez mais feliz, né? A gente é remunerado ainda hoje pela quantidade pela quantidade de complicação que o paciente tem. Então, quanto pior o paciente estiver, mais dinheiro o médico ganha. Se o paciente estiver muito bem, a gente ganha muito pouco, porque não tem nada que fazer com esse paciente, entre aspas. Se ele estiver muito mal, precisa de uma tomografia, precisa de uma cirurgia, precisa de pino, precisa disso, daquilo, cada vez a conta vai aumentando mais, né? Então é exatamente a mesma lógica, só que se contradiz imediatamente pelo que você coloca, que saúde e educação talvez sejam locais onde essa lógica capitalista pura seja muito mal empregada, e aí o papel do Estado começa a ser preponderante. Exatamente.
O papel do Estado não é acabar com a iniciativa privada, né, com empresas privadas, mas fazer com que isso esteja dentro de um sistema que beneficia a qualidade de vida da população, né? Que isso seja em benefício da sociedade, né? E esse que é o objetivo maior, né? O resto é meio, o meio atingir isso pode ser uma parte através da iniciativa privada, através das empresas, políticas públicas, da ação da sociedade, né? Aquilo que a gente falou dos meios, né? Mas o objetivo tem que ficar bem claro. Nesses países nórdicos que eu te falei, existe um órgão independente do governo por onde passa todas as resoluções do governo. E ele analisa do ponto de vista se aquela medida vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade. É como se fosse um filtro, né? E se aumenta a desigualdade, é descartado, não vai para frente. Só passam medidas que possam ajudar a reduzir as desigualdades. No Brasil, infelizmente, está na nossa Constituição, por isso que eu falei anticonstitucional, que é o objetivo maior dos governos é reduzir a desigualdade. Então, uma série de organizações que eu faço parte, uma ideia, nós entramos no Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional o sistema fiscal e tributário, porque ele é regressivo, ele aumenta a desigualdade. Então, portanto, é inconstitucional. Se isso o Supremo Tribunal Federal acolher, isso abre jurisprudência para qualquer tipo de ação. Então, qualquer tipo de ação que aumenta a desigualdade, ela é uma ação anticonstitucional. Portanto, não poderia ir adiante, né? Se formos levar a sério a nossa Constituição. Isso está no capítulo, na abertura da nossa Constituição, né? Esse Do livrinho, terceiro. artigo 3º da Constituição, pode todo mundo ler. E, se for levar a sério, a nossa desigualdade é anticonstitucional. Ela mata, vergonhosa e estúpida, né? Do ponto de vista até econômico, né? As empresas, mesmo o setor privado, que se tivesse, em vez de 100 milhões de pobres no Brasil, 100 milhões de classe média, imagina o benefício econômico que isso traz, né? Então, além de tudo, é estúpida, né? E os empresários de consciência, exemplo do Henry Ford, que foi no começo do século passado, devia ser os primeiros a lutar para redistribuir a renda, né? Ed, como é que você vê um movimento também biotecnológico, mas geral, de países que investem pesadamente em inovação tecnológica, como Israel? Como é que você vê isso nesse contexto de redução de desigualdade? Você acha que tem espaço para empreendedorismo e inovação, ou você acha que, no fim das contas, vai ser empreendedor significa ser alguém sem carteira assinada ou tradução, precário e que está desassistido, mais desassistido ainda? Como é que você vê esse discurso de a inovação vai ser a próxima grande onda que vai acontecer? Eu estou falando do espaço de fala, eu sou atualmente o diretor de inovação da Unifesp, inovação tecnológica e social, mas tem uma certa desconfiança da inovação tecnológica pura como sendo um grande salvador da pátria e não só um fruto do capital mesmo, de você ir fazendo mais e fabricando demandas. Diferente da inovação social em políticas públicas, como você muito bem falou, que eventualmente a inovação social de pequenos grupos ela é o mote para que o governo, as políticas públicas, aí sim consigam fazer com que isso seja escalável. Mas o papel não é de Israel, mas Israel é um dos Estados Unidos, o Vale do Silício é o grande multiplicador desse tipo de ideia, né? Você tem uma boa ideia, você vai fazer uma empresa unicórnio, vai ser muito rico, vai empregar muita gente, portanto você vai estar reduzindo desigualdade. Como é que você vê isso? Não, sempre a inovação para quê, né? Sempre para quê? Quais são os objetivos? Porque você pode inovar em armamentos, né? Inovações tecnológicas que sirvam para destruição, para ser instrumento de guerra, de conflitos. Você pode ter inovação que a tecnologia que pode ser empregada para perseguir e controlar a população, né? Ou você pode ter uma inovação que vai estar ao alcance apenas dos mais ricos e que vai aumentar a desigualdade, né? Que vai aumentar a distância tecnológica e vai aumentar a desigualdade, né? E não vai estar a serviço da população
ou você pode ter inovação que melhore a saúde pública, que esteja colocada a serviço da sociedade, a serviço da educação, da informação, da cultura, né? Então, sempre depende para quê e como é que ela seria empregada, né? Mas tem um risco, né, de ser realmente aumentar. A gente tem falado disso, que a tecnologia, o gap, a distância tecnológica pode aumentar a desigualdade, né? As pessoas que têm acesso a tecnologias mais avançadas, que têm instrumentos de competição favorecidos, em detrimento daqueles que não os têm, né? E isso pode concentrar o poder, né? O poder das grandes, por exemplo, na competição empresarial, né, pode aumentar os monopólios, os oligopólios. A gente está vendo isso acontecer, e destruição de pequenas e médias empresas, né, que não têm condição de competir, né, e o custo dessa tecnologia, assim, quem que vai conseguir comprar ou adquirir? Aqueles que têm mais recursos. Então vai aumentar a desigualdade. Então sempre depende como e se aquilo vai aumentar ou reduzir a desigualdade, ou vai beneficiar alguns ou vai beneficiar todos, né? Perfeito. Eu também tenho essa mesma ideia. Acho que a gente precisa bater cada vez mais nessa tecla, que é muito mais o porquê do que como, né? O porquê ele acaba explicando bastante bem as nossas ações, e o como vem depois do porquê. Tem algumas perguntas, Ted. Eu tenho várias outras aqui, mas acho que vale a pena a gente ouvir mais gente, mesmo porque está adiantada a hora. Mas a Júlia fala o seguinte: Oded, estou na Bahia, arrepia assistir você. Hoje você usaria dizer como será 2021? Hoje, na pandemia, minhas filhas estão tendo aula online, mas 3 amigas saíram temporariamente da escola por não ter acesso à internet e computador em casa. Tristeza demais saber que a educação não é acessível para todos em 2020, para todos. Com 2021, melhor vem por aí? Não sei. Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque uma das características do que está nos acontecendo, que é muito novo, é a incerteza sobre o futuro, né? Então a gente pode ter acirramento dos conflitos, né? Aquela ideia, porque a população vai estar mais empobrecida, especialmente a população mais pobre, né? A desigualdade vai aumentar, né? Porque está aumentando, né? Pelas condições de quem pode se proteger melhor economicamente, do ponto de vista da saúde. Então existe um potencial grande de conflitos, né? E os conflitos que vêm no empobrecimento e na degradação das condições de vida da população são muito perigosos, né? Então, quando a gente vê olhar a história de novo, né, da ascensão do fascismo, do nazismo e das conturbações sociais, são épocas de grande penúria, onde a busca de isso é tradicional, a busca de inimigos, de culpados para aliviar a consciência é grande. Então, o que aumenta os conflitos, né? Então a gente está vendo isso, né? Agora os culpados são os governadores, são os prefeitos, é a mídia, porque isso é tradicional, né? Eram os judeus, eram os ciganos, eram os estrangeiros, e aí eu acho que pode ser um ano, se a gente não reagir, a sociedade não reagir, o Congresso pode ser um ano de acirramento dos conflitos, né? E esse é o meu medo, né? Mas eu espero que esteja errado, que a gente tome consciência que nós podemos talvez sair pela maior solidariedade, maior apoio às políticas públicas como o SUS e viabilizar para a população mais pobre a continuidade da sua vida econômica, das escolas. Mas eu tenho muito receio, tenho muito medo. Acho que está todo mundo assim, né? Tá todo mundo ressabiado. É um medo, aliás, que acaba sendo paralisante, que é o que você está falando, que é o que a gente vê já há alguns anos. Uma paralisia. Eu acho que é uma paralisia pelo medo. Já estamos finalizando, mas te perguntar um pouco sobre o papel dos profissionais de saúde em relação à redução de desigualdade
e hoje, na pandemia, acaba sendo assim, primeiro tem uma demonização de alguns profissionais de saúde andando pelo metrô e o pessoal xingando ou fugindo porque nós somos os grandes disseminadores do vírus. Por outro lado, a gente tem aplausos em Paris às 7 da noite para os profissionais de saúde e aqui em alguns eventos aplausos também. Então, acaba sendo um público que está também meio que dividido entre demonização e angelização. Mas como é que você vê a função do profissional de saúde na diminuição da desigualdade? O que além de ser voluntário em várias ações, participar das ações, da ação dessas pessoas, te passa pela cabeça como um redutor de desigualdade? Sim, claro, porque eles estão numa função pública, que é a saúde pública, que quanto melhor e quanto mais ela reduz a desigualdade, né? Porque quem depende da políticas públicas são as pessoas mais pobres, né? Então eles têm uma missão nobre, né? De atender aqueles que mais necessitam, que mais precisam, né? E quanto melhor atendimento à população mais pobre, melhor qualidade, maior quantidade, isso ajuda a reduzir a desigualdade. Né? A desigualdade, isso que ela não passa a redução da desigualdade necessariamente para diminuir aqueles que têm mais, mas para aumentar aqueles que têm menos, porque evidentemente quem tem excessivamente, né, poderia dar a sua forma de contribuição, né, não custa nada, né, porque uma boa parte da população tem uma boa parte não, mas uma parte minoritária da população tem recursos que abrindo mão de 10, 20, 30% desses recursos em benefício da sociedade não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Né? Tem um rabino que é mais filósofo, Milton Bonder, no Rio de Janeiro, que tem um livro A Cabala do Dinheiro, que fala que, para começar, as pessoas deveriam doar aquilo que não faz absolutamente nenhuma falta na sua vida. Né? E muita gente poderia fazer muito mais, né? Mas quando falo da população de saúde que cuida da saúde pública da população mais pobre, eles estão exatamente quanto melhor, quanto mais e mais reforçados, mais eles vão conseguir diminuir a desigualdade, porque eles vão atender e levar o nível de vida daqueles que mais estão lá embaixo na pirâmide. O mesmo vale para os professores públicos, né? Sim. Na verdade, eu acho que são 20h33, mas para mim foi uma delícia ouvir você falar. Acho que é bálsamo. A vontade de falar assim: por que você não entra para a política? Mas como a gente gosta muito de vocês, não entra para a política, não. Fica aí fazendo com que a Não, gente não, continue não, mas não, motivado. as pessoas deveriam entrar. As pessoas deviam entrar, porque é muito importante que haja gente boa na política partidária. Né? Eu estou na política, mas não partidária. Porque a forma É. de fazer política fora da política partidária, eu e na política partidária também. Eu já participei da política partidária bastante, e acho importante, porque aqueles que pregam não participar da política partidária, muitas vezes falam, bom, deixa para mim que eu participo e não quero que você me atrapalhe, com objetivos não tão republicanos. Né? Nada republicano, ainda mais hoje em dia. Né? Odete, obrigado. Lembrando que o webinar vai estar gravado e disponível no site da Universo Visual. Obrigadíssimo, obrigado ao nosso grande amigo Flávio Bitterman também, que fez toda a conexão, aos nossos amigos em comum, e espero que a gente tenha aproveitado, vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Foi bom. São frases lapidares. Eu acho que você pode, se quiser, finalizar para a gente, com chave de ouro, acabar a noite. Não, quero agradecer a vocês e a você, Paulo, pelo convite, né? E me sinto muito honrado, né? Porque acho que é uma discussão muito nobre, que é uma agenda muito nobre que vocês pautaram, né? E acho muito importante reforçar aqueles como vocês que têm essa agenda, que querem um Brasil melhor a começar pela redução da desigualdade. Então, espero ter contribuído um pouco com essa discussão. Espero que todos que ouviram também possam ter aproveitado e isso ter algum tipo de impacto nas suas vidas e nas suas escolhas.
Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.